São alunos do terceiro ano, vamos dar continuidade à correção da nossa atividade. Na videoaula passada, nós corrigimos até a questão de número 4. Agora faremos, ou continuaremos, aí a partir da questão número 5. Então, pegue aí a sua atividade. Então, a questão 5 está aí na tela e diz assim: a combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao isoctano é atribuído um índice de octana 100 por causa da sua baixa tendência a detonar. O isoctano apresenta em sua fórmula estrutural, está aqui a estrutura do isoctano, tá certo? E nós vamos ver aqui, julgar as alternativas e ver aquilo que é verdadeiro. Então vamos analisar essa estrutura, certo? Mas primeiramente nós vamos completar os carbonos que estão faltando. Então aqui nós temos um carbono, aqui nós temos outro carbono e aqui nós temos outro carbono. Então onde tem um cruzamento de linha ou uma quina, nós colocaremos um carbono. Agora sim nós podemos fazer análise das alternativas. Letra A: um carbono quaternário e 5 carbonos primários. Primeiro vamos analisar se tem um carbono quaternário. Esse carbono aqui, ele é quaternário. Por quê? Porque ele está ligado a 1, está ligado a 2, aqui ó, 1, 2, está ligado a 3, está ligado também a 4, a esse daqui. Então se ele está ligado a 4, ele é quaternário. Porém, vamos ver se tem 5 primários. Todos os carbonos das extremidades nós vimos que é primário. Então esse é primário, 1, 2, 3, 4, 5. Então a letra A está correta, tá certo? Mas vamos corrigir as demais alternativas para esclarecer. Um carbono terciário e 2 carbonos secundários. Então, de fato, aqui tem um carbono terciário. Esse carbono aqui é terciário. Por quê? Ele está ligado a 1, a 2 e a 3. Então, ele é terciário, porém, o erro da letra B está aqui no final. E 2 carbonos secundários. Tá certo? Carbono secundário aqui nós só temos esse, que está ligado a 2. Está ligado a esse e está ligado ao de lá. Os demais são primários. Esse é terciário e esse aqui é quaternário. Então, aqui só tem um carbono secundário. Tá certo? Letra C: um carbono secundário, exatamente esse carbono aqui é secundário, que está ligado a 2, ó. Ele é secundário. E 2 carbonos terciários. Então, o erro da letra C está em dizer que são 2 carbonos terciários. Por quê? Terciário aqui só tem esse, que está ligado a esse, está ligado a esse e está ligado a esse. Tá certo? Vamos agora para a letra D. 3 carbonos terciários. Já está errado, porque terciário só tem 1. E ele está dizendo aqui que tem 3. Letra E: 4 carbonos primários. Errou, porque primários nós vimos que tem 4. Que tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. São todos os das extremidades. Então, a letra correta é a letra A. Vamos agora para o exercício 6. E ele diz assim: na fabricação de tecidos de algodão, a adição de composto do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. Então está aqui o desenho, tá certo, desse composto. E aqui diz assim: o grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos, ou nesses compostos. Então aqui nós temos o cloro, a presença do cloro aqui nesse composto, tá certo? E aqui ele diz assim: a cadeia carbônica da N-aloamina acima representada pode ser classificada como. Então nós vamos observar essa cadeia aqui, tá certo? E vamos
ver a classificação dela, porque aqui vai envolver, essa questão vai envolver classificação de cadeias. Tá certo? Então nós vamos julgar aqui as alternativas e ver qual é a verdadeira. Letra A. Essa cadeia está dizendo na letra A que é homogênea, saturada e normal. Então vamos ver se ela primeiro é homogênea. Vocês podem observar que isso aqui é uma cadeia fechada. Observe que é um ciclo, ó, formou aqui uma estrutura fechada. Porém, essa cadeia não é homogênea. Por quê? Porque nós temos aqui elementos diferentes de carbono. Olha o N aqui, que é nitrogênio. Então, elementos diferentes de carbono entre carbonos, porque aqui tem um carbono também, tá certo? E aqui tem outro. E aqui também tem outro. Então, observe o N, que é o elemento diferente, né? Que a gente chama de heteroátomo. Esse N está entre carbonos. Ele está entre esses dois carbonos, ó. Então, essa cadeia aqui seria heterogênea, tanto por causa desse N e também por causa do N aqui de baixo, que também está entre carbonos. Então, a letra A está errada, tá certo? Ela seria saturada? Seria saturada. Por quê? Porque entre os carbonos aqui, ó, nós não temos ligação dupla e nem tripla. Então ela seria saturada, certo? Ela seria normal também, como está dizendo a letra A. Normal, não, na verdade ela é ramificada, desculpe. Ela é ramificada porque nós temos aqui, nessa cadeia, nós temos pontas de carbono, tá vendo? Temos aqui essas pontas que são carbonos. Isso aqui a gente chama de ramificação, tá certo? Ramificação. Aqui nós temos outra ramificação e aqui também ramificação. Isso aqui não seria ramificação porque aqui não é carbono. Ramificação só serve às pontas que tenham carbono, tá certo? Então, a letra A está errada porque a cadeia não é homogênea, como foi afirmado aqui, e a cadeia também não é normal. Não é normal, certo? Porque ela é ramificada, tá certo? Vamos agora ver a letra B. Heterogênea. Então, de fato, a cadeia é heterogênea, como eu já expliquei, porque tem aqui o N, que é um elemento diferente de C. Ela é heterogênea. Ela é insaturada. Ela é insaturada, não é insaturada, porque para ser insaturada, tem que ter ligação dupla entre carbonos. Nós temos aqui uma ligação dupla, se vocês observarem, mas essa ligação dupla não é entre carbonos, é entre um carbono e um oxigênio. Então não serve, teria que ser entre dois carbonos. Então essa cadeia ela é saturada, porque só tem ligação simples entre carbonos, tá certo? Então tá aqui o erro da letra B. E também o outro erro é quando ela diz que é normal. Já vimos que a cadeia aqui, ó, tem ramificações, então é ramificada. Letra C. Heterogênea, de fato ela é heterogênea, tá certo? Por causa do N, heterogênea. Ela é saturada, saturada porque só tem ligações simples entre carbonos, tá certo? Ó? Ligações simples entre carbonos, tá certo? E ela é ramificada, porque tem ramificações que são as pontas. Aqui tem duas ramificações e aqui tem mais duas. Então a letra correta é a letra C, marque na sua atividade. A letra D está errada porque diz que é homogênea. Nós já vimos que não é homogênea porque tem elementos aqui diferentes de C na cadeia. Diz que ela é insaturada. Ela não é insaturada porque não tem ligação dupla entre carbonos, tá certo? A dupla que tem aqui está fora, é entre carbono e oxigênio. E diz que é ramificada. De fato, ela é ramificada, tá certo? Porém, ela não é nem homogênea nem insaturada. Então, letra correta, letra C. Vamos para o exercício de número 7. Tá aí. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural. Então, nós temos aí a fórmula estrutural da fluoxetina, tá certo? E nós vamos agora julgar as alternativas. Porque que diz assim, com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar os carbonos onde está faltando. Então, em cada quina tem um C de carbono, tá certo? Tá aqui.
Aqui também nós temos, ó, em cada quininha ou cruzamento de linha, nós temos um C. Ó, quina, carbono. Pronto. E agora nós vamos ver as alternativas. Letra A. Cadeia carbônica cíclica e saturada. Então, de fato, essa cadeia carbônica aqui, cíclica, é fechada. De fato, aqui ela é uma cadeia mista. A gente chama de cadeia mista. Por quê? Porque ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, geralmente, esse tipo de cadeia nós classificamos como uma cadeia mista, em parte aberta e em parte fechada. Tá certo? Então, aqui diz que é cíclica, ela deveria ser só uma cadeia fechada. Então, não é. E saturada. Essa cadeia aqui não é saturada. Ela é insaturada, porque cadeia insaturada é quando tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, se vocês observarem, tem várias ligações duplas aqui entre carbonos, ó. Tem várias, então é uma cadeia insaturada. E aqui ele diz que é saturada. Tá errado. Letra B. Cadeia carbônica aromática e homogênea. De fato, aqui nós temos cadeia carbônica aromática. Cadeia carbônica aromática é quando tem... Eu vou desenhar aqui para vocês, para explicar. A cadeia carbônica aromática é um tipo de cadeia fechada especial. Ela é fechada, porém ela tem 3 ligações duplas alternadas. Ou seja, vem uma ligação dupla, alterna um espaço, vem outra ligação dupla, alterna outro espaço e vem a ligação dupla. Então ela pode ser assim, ou ela pode ser representada também por um anel. A gente chama de anel aromático. Então esse anel, ele substitui as 3 ligações duplas. Então a cadeia pode ser assim ou assim. Cadeia aromática, tá certo? Então, aqui nessa estrutura nós temos cadeia aromática. Observe que essa aqui é, ó, 3 ligações duplas alternadas. Aqui também é 3 duplas alternadas. Então, ela é uma cadeia aromática, porém ela não é homogênea. Por que não é homogênea? Porque nós temos aqui um elemento diferente de C. Olha o oxigênio aqui entre 2 carbonos, ó, quebrando a cadeia. Então, ela é heterogênea. E por conta também do N aqui, o nitrogênio. Esse nitrogênio está entre 2 carbonos, ó. Então essa cadeia ela é heterogênea e não homogênea, como disse aqui a letra B. Vamos para a letra C. Cadeia carbônica mista. Tá certo? De fato ela é mista, como eu já expliquei. Parte fechada e parte aberta. Cadeia carbônica mista e heterogênea. Já vimos aqui que de fato ela é heterogênea. Porque tem aqui o heteroátomo oxigênio e o heteroátomo nitrogênio quebrando a cadeia, tá certo? Então, letra correta, letra C. Tá certo? Vamos agora analisar a letra D e a E, né, e ver por que estão erradas. Letra D. Somente átomos de carbonos primários e secundários. Então, aqui não tem átomos apenas de carbono primários e secundários. Nós temos carbonos primários, de fato. Por exemplo, esse aqui é primário, certo? Porque carbono primário é aquele que está ligado a um só carbono ou a nenhum. Então, esse aqui, de fato, só está ligado ao N. Então, ele é o carbono primário, certo? Então, nós temos aqui carbonos primários, tá certo? Mas nós temos aqui carbonos terciários também. Então, observe aqui, ó. Esse carbono aqui, por exemplo, ele é terciário. Por quê? Ele está ligado a esse, está ligado a esse e está ligado ao de cima. Então, é carbono terciário. Tá certo? Esse aqui é terciário. Esse aqui é terciário. Então, nós temos aqui carbonos terciários também. Tá certo? E aqui na letra D diz que só tem carbonos primários e secundários. Na verdade, tem primários, secundários e terciários também. Letra E. Fórmula molecular C17H16ONF. Fórmula molecular é mais ou menos nessa estrutura aqui. A gente conta quantos elementos tem de cada tipo e organiza como está organizado aqui. Então, nós vamos conferir a fórmula molecular desse composto, só para ver o porquê está errado. Então, aqui nós temos o elemento, nessa cadeia nós temos o elemento C de carbono, vou colocar aqui. Nós temos aqui o elemento H,
Vou dar um espaço aqui para me estar colocando a quantidade aqui embaixo, que vai ser os índices. Nós temos aqui também o elemento oxigênio. Nós temos aqui o elemento nitrogênio, está aqui o N. E nós temos aqui também o elemento flu, olha o F aqui de flu. Então isso que é a fórmula molecular, é você colocar, escrever todos os elementos que estão na cadeia e a quantidade de cada um. Então nós vamos agora contar a quantidade de cada elemento e conferir se está de acordo ou não com a fórmula que ele deu aqui na letra E. Então vamos lá. Carbonos aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, de fato, aqui nós temos 17 carbonos. Tem que contar com cuidado para não errar. Então, 17 carbonos. Hidrogênios aqui, nós precisamos colocar os hidrogênios que não estão aparecendo. Porque aqui eles existem, porém estão omitidos. Então, cada C aqui nós vamos completar com hidrogênio. Lembrando que o carbono sempre faz 4 ligações. É aquele mesmo raciocínio de colocar os tracinhos. Lá a gente completou as ligações, as 4 com os tracinhos. Aqui nós vamos completar colocando o H, os hidrogênios, tá certo? Então, esse primeiro carbono aqui, ele já tem 4 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele já tem 4 tracinhos, já tem 4 ligações. Não precisa de nenhum H. Esse carbono de cima, ele tem 2 tracinhos aqui para cima e 1 tracinho para baixo. Então, tem 3. Então, para 4 falta 1. Para 4 ligações, então a gente coloca um H. Esse carbono de cima, ele tem 2 tracinhos aqui para baixo e 1 tracinho aqui para a direita, tá certo? Então, tem 3. Para 4 falta também 1. O carbono de baixo, ele tem 3 tracinhos também. 2 subindo aqui para a esquerda e 1 lá para a direita. Então, tem 3, para 4 falta 1. Tá certo? Esse carbono aqui, ele já tem 3 tracinhos. 2 subindo e 1 aqui descendo para a esquerda. Então, falta mais um H para formar 4. Esse carbono aqui, ele já tem 4 tracinhos. Observe aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, não precisa de nenhum hidrogênio. Esse carbono aqui tem 3 tracinhos. 2 subindo e 1 descendo. Então, 3 para 1 faltam 4. Tá certo? Esse carbono aqui, de baixo, ele tem 3 tracinhos. Observe que tem 2 tracinhos descendo e 1 tracinho subindo. Então, 3 para 4 falta 1. O carbono aqui de baixo também tem 3 tracinhos. 1, 2, 2 para cá e 1 para cá. Então, tem 3 para 4 falta 1. Esse carbono aqui tem 3 tracinhos também, ó. 1, 2, 3. Então, 3 ligações para 4 falta 1. Esse carbono aqui também tem 3 ligações, ó. 1 tracinho, 2, 3. Para 4 falta 1. Esse carbono aqui já tem 4. Tem 1 tracinho para cá, 2 tracinhos descendo aqui para a esquerda e 1 tracinho subindo. Então, se já tem 4 ligações, não precisa de mais nenhuma. Esse carbono aqui tem 3. Uma ligação descendo, uma subindo para a esquerda e outra subindo para a direita. Então, se tem 3, falta 1 para 4. Esse carbono aqui, ele tem apenas 2 ligações. Observe que é um tracinho para cá e outro para cá. Então, se tem 2 para 4, faltam 2. Então, você coloca H2. Tá certo? Esse carbono aqui, ele tem 2 ligações também. Uma subindo lá para o N e outra subindo cá para a esquerda. Então, se tem 2 para 4, faltam 2. Tá certo? Pronto. O N já está completo, porque nós vimos lá que o N faz 3 ligações. Então, já tem aqui 1, 2, com mais uma subindo para o H3. E o C de cá tem um tracinho com N, com 3H, formam 4, tá certo? Agora a gente pode contar a quantidade de H. Vamos contar com muita atenção para não errar, porque são muitos hidrogênios. Eu vou até marcando, que a gente já vai ter contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 2 aqui, 12. Com 2, 14. 14 com 1, 15. 15 com 3, 18. Então, na verdade, são 18 hidrogênios.
Aqui na alternativa E, ele colocou 16 hidrogênios, tá certo? Na verdade, são 18, tá certo? Mas vamos conferir aqui o restante da fórmula. Oxigênio aqui só tem um, de fato, a fórmula só tem um realmente. N só tem um também, tá aqui. E F tem 3, tá aqui, ó, F3. Ele colocou aqui apenas o F, tá certo? Então, a fórmula está errada por conta da quantidade de H, que é 18, e da quantidade de F, que são 3, tá certo? Então, letra correta, letra C. Vamos agora fazer o exercício de número 8. E diz assim a questão. Dada a fórmula estrutural do 5-metil-X2-En-4-ol, podemos afirmar que ela pode ser classificada em... Então, nós temos aqui a estrutura desse composto, tá certo? Na verdade, é um álcool. Nós vamos estudar isso aí mais na frente. E vamos classificar essa cadeia. Então, vamos analisar aqui as alternativas e ver qual é a verdadeira. Então, a letra A diz que é uma cadeia aberta. De fato, é uma cadeia aberta, tá certo? Diz que ela é aberta, tá aqui aberta, ramificada. Então, de fato, essa sequência aqui é a cadeia. Nós temos aqui uma ponta, ó, ramificação. Aqui em cima não é ramificação, porque a gente aprendeu que ramificação tem que ser C, carbono. Aqui, ó, oxigênio, não serve. A ramificação dessa cadeia é essa daqui, ó. Então, ela é ramificada, tá certo? Tá dizendo que ela é saturada. Ela não é saturada. Porque, vamos colocar aqui os carbonos onde estão faltando. Ó. Essa cadeia ela é insaturada, porque insaturada é quando tem ligação dupla entre carbonos, observe aqui. E na letra A diz que é saturada, então está errada, tá certo? Vamos para a letra B. Aqui diz alicíclica. Cadeia alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática, porque nas cadeias fechadas nós temos as cadeias fechadas, as tradicionais, e temos a cadeia aromática. Então, essa palavra alicíclica é só para diferenciar uma cadeia fechada. Eu vou até fazer aqui semelhante. Uma cadeia fechada, certo? Que não é aromática, porque se eu colocar aqui o anel, já passa a ser uma cadeia aromática. Então, a cadeia alicíclica é uma cadeia fechada que não é aromática. Não tem nem o anel e nem as 3 ligações duplas alternadas, tá certo? Então, essa cadeia aqui ela não é fechada, ela é uma cadeia aberta, então está fora, né? Então, a letra B está errada. Vamos para a letra C. Acíclica, a gente aprendeu que a palavra acíclica significa aberta, de fato é uma cadeia aberta, tá aí. Ela é ramificada, a letra C diz ramificada também. Observa aqui a ramificação, tá certo? Ela é insaturada. Observe a ligação dupla entre carbonos, insaturada, tá certo? E aqui diz que ela é também homogênea. De fato, ela é homogênea, porque aqui na cadeia nós temos uma sequência só de carbonos, tá certo? Tem um elemento diferente aqui, de carbono, que é o oxigênio, mas ele está fora da cadeia. Ele não está aqui quebrando a cadeia, ele não está entre carbonos. Então, essa cadeia ela é homogênea. Letra C é a letra correta, tá certo? Mas vamos analisar também a letra D e a letra E. Letra D, alifática. Cadeia alifática significa cadeia aberta. De fato, ela é uma cadeia alifática, por isso que ela, né? Pois ela é aberta. Ela é normal. Está dizendo na letra D que é normal. Aqui não é uma cadeia normal, porque ela tem ramificação. Então, é ramificada. Então, está errado, não é isso? Letra E, acíclica. De fato, a cadeia é acíclica, que é uma cadeia aberta. Tá certo? É uma cadeia aberta. Ela não é normal. Está dizendo na letra E que é normal, porém ela é ramificada. Então, letra C é a letra correta, tá certo? Na próxima videoaula nós continuaremos. Um forte abraço a todos e até a próxima.